ex-ator, né? Praticamente hoje estou fora apenas sou assistente de teatro, né? Assisto, né? Eu comecei a carreira no Teatro Juvenil. O Teatro Juvenil era um teatro que foi fundado em 1946 e ele funcionou até 1964 aproximadamente, né? Era um teatro dos padres da Paróquia São Sebastião, de Alto Amazonas, era o melhor teatro que existia aqui em Manaus, né? E ali funcionou um grupo de teatro juvenil. Este grupo, por ter uma orientação católica da igreja dos padres capuchinhos, a maior parte das peças eram escolhidas e indicadas pelos próprios padres, né? Porque eles tinham um coordenador, né? Que escolhia os textos, né? E dava para os atores. Mas o teatro juvenil também, ele tinha uma certa independência, uma certa autonomia. Então o grupo, né, também começou a impor na escolha de peças, né? Então nós tínhamos a obrigatoriedade de um espetáculo anual, que era indicado pelos padres, que era o Milagre do Calvário, que era a vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que era encenado todo ano na época da Semana Santa. E além do espetáculo da Marte do Calvário, nós escolhíamos um texto, às vezes uma comédia, né, ou um drama de Pedro Bloch, e encenávamos também durante o ano. Eram aproximadamente 2 espetáculos por ano. O Milagre do Calvário, por obrigatoriedade, e este outro texto, que era a escolha dos atores, ou também indicado pelos padres. E tínhamos também as Tardes Alegres, né? As Tardes Alegres, ela foi criada, inclusive no depoimento de uma das pessoas mais antigas do grupo, Luiz Lima, e o próprio Virgílio, de que a Tarde Alegre surgiu porque havia muita gente, muitos atores que não tinham papéis nas peças, né? Às vezes as peças eram elenco pouco, no Milagre do Calvário não, porque tinha muita gente. Mas quando eram outras peças, às vezes a peça de 8, 10 personagens, a maior parte ficava sobrando. Então a Tarde Alegre era um meio de aproveitar esse pessoal. Então o programa das Tardes Alegres era todo domingo à tarde. E era um programa para criança, né? Então nesse programa constava esquetes, né? São aquele tipo de representação ligeira, né? Você improvisa uma historinha curta, né? E os atores improvisam a fala e encenam como se fosse um teatro. Inclusive esse tipo de esquete nós encontramos depois muito nos Trapalhões. Eles fazem aquele esquete da sonâmbula, né? Os Trapalhões fizeram uma vez, eu vi na televisão, aquilo nós fazíamos no Teatro Juvenil. E além das esquetes tinham números musicais, né, de dupla, tipo dupla sertaneja, às vezes, programa humorístico também imitando assim, esse sertanejo. E havia seriados. Os seriados eram um episódio toda semana. Nós plagiávamos o cinema, né? Inventávamos uma história de briga de bandido com um artista e toda semana, todo domingo passava uma série. Quer dizer, até 8, igualzinho no cinema. E então eu comecei nesse teatro. A minha primeira experiência, claro, quando eu entrei, estavam selecionando atores para o Milagre do Calvário. Aí eu entrei para o Teatro Juvenil, levado por um colega de ginásio, né? E eu gostava muito de cinema, né? E o teatro me chamou a atenção. E o colega disse, vamos que... ele é colega de ginásio, né? Vamos que lá nós conseguimos um papel. Então eu entrei no Teatro Juvenil. Bom, o primeiro papel, foi de Milagre do Calvário, eu peguei uma daquelas pontas, né? Porque na época do Teatro Juvenil, para o Milagre do Calvário, tinha um elenco quase que definido, né? Quer dizer, aqueles grandes papéis, como Cristo, Pilatos, Judas, Caifás, esse era feito pelos grandes atores do Teatro Juvenil, né? Que era Azevedo, José Azevedo, o Virgílio, Francisco Barbosa, quer dizer, eles pegavam esses melhores papéis. E os atores novos, né? Esse que estava entrando, fazia papel de soldado, fazia extra naquelas cenas de multidão, fazia pequenos papéis, né? Com poucas falas, né? E então eu comecei justamente nessa peça, O Milagre do Calvário. Essa homenagem para mim é em boa hora, no momento que eu estou
vivendo um drama, digo um drama mesmo, um drama real, não o drama do palco, né? E para mim é muito bom, me faz assim sentir bem, e me sinto muito agradecido pelo que estão me dando, né? Por essa homenagem. Então, ser homenageado durante um festival de teatro, né? Isso aí para mim é uma grande coisa, porque é o reconhecimento de um trabalho que envolve trabalho de ator, trabalho de diretor, trabalho de ponto, porque eu também fui ponto, trabalho de contra-regra, de toda aquela estrutura que dá um suporte ao espetáculo. Eu fiz tudo isso, né? E se homenagear, além disso, também inclui nessa homenagem, por ter me preocupado também de colocar toda essa história que eu vivi em termos de livros, junto com a Selda Varga. Essa eu acho que é a minha maior contribuição, e talvez por isso o pessoal tenha visto ainda melhor assim, fazer essa homenagem, porque eu fiz questão de registrar o espetáculo teatral, que como eu sempre disse, o espetáculo teatral ele é efêmero, né? Mesmo que você filme com DVD, qualquer coisa, nunca é um espetáculo realizado no palco. Eu tenho visto algumas DVD de espetáculo do TESC, né, que o Márcio gravou, mas não é aquele mesmo espetáculo do palco. Bom, minha vida e o teatro. Eu tive uma profissão para me sustentar, que foi professor. Eu não amei, embora tenha sido bom professor, mas eu nunca me seduziu, era algo para ganhar dinheiro. Agora, algo que foi, a minha realização foi fazer teatro. E o fazer teatro para mim ainda foi maior, porque eu vivi a trajetória do teatro brasileiro, né? Essa nova geração que está aparecendo aí, fazendo teatro agora, já surge num teatro moderno, né? Então, às vezes, não tem nem conhecimento, talvez, do que houve no passado, salvo aqueles mais estudiosos. Eu não. Quando se diz que o teatro brasileiro surge com os jesuítas, né? Que é o teatro praticamente religioso, eu estou inserido dentro disso. Porque eu começo com o teatro feito pelos capuchinhos ali no Teatro Juvenil. Então eu vivi esse primeiro episódio do teatro brasileiro, que é o teatro religioso, o teatro de padres, né? E, consequentemente, o tipo de espetáculo que eu fiz, que eu participei, era o drama da Paixão de Cristo, era aquelas histórias de mártires, né? Aqueles mártires que morreram pela fé cristã, e até um espetáculo que eu considero muito reacionário. Eu não trabalhei nesse espetáculo, porque quando eu entrei ele já tinha sido apresentado. E eu assisti depois uma remontagem com o mesmo elenco, então eu só fiz assistir, foi Espanha em Sangue. Que depois, na época, né, eu assistia a filmes de Hemingway, né, sobre a guerra da Espanha, né, e para mim o Franco é que era um ditador, era um monstro, tudo isso. E para Espanha em Sangue, do espetáculo do Teatro Juvenil, dos Capuchinhos, o Franco era o mocinho, os bandidos eram os comunistas, né? Então, esse espetáculo eu comecei, na época eu não questionava muito, mas eu comecei a ficar intrigado com isso. Mas a gente fazia os espetáculos do Drama da Paixão, e praticamente eu entrei no Teatro Juvenil em 56, saí em 62, foi mais de 6 anos, convivendo com esses espetáculos sobre Marte e tudo isso, que reproduzia em tudo aquele teatro do jesuíta, porque o teatro dos jesuítas, automaticamente, o que ele representava? Fazia os índios, né, representarem dramas da fé cristã, né? E ali nós fazíamos isso. Então eu vivi esse primeiro momento, que também está na raiz do teatro brasileiro, raiz talvez em todas as províncias do Brasil, tudo isso, esse teatro religioso feito por padres.
E o que me fez mudar desse tipo de teatro, essa visão do teatro, né? Foi justamente porque eu já estava no antigo curso pedagógico que formava magistério privado, né? E eu comecei a ter contato com, aliás, alguns amigos meus que foram do Teatro Juvenil estavam entrando para a universidade, como o Virgílio Barbosa. E esse contato com o Virgílio Barbosa, que já era universitário, nós começamos a nos aproximar da UEA. Não é a universidade não, é um dos estudantes do Amazonas. Naquele momento dos anos, já final dos anos 50, né, aqui a UEA era um centro de agitação, porque era um momento que os estudantes estavam vivendo a campanha do petróleo nosso, quer dizer, exigindo reformas de ensino, exigindo inclusive quando o Jânio foi preposto a volta de João Goulart, a posse de João Goulart. Então ali respirava política. E foi quando nós pensamos em fundar o Teatro Universitário, que não existia teatro universitário aqui no Amazonas, né, em Manaus. Quer dizer, então, essa minha entrada para fazer parte daquela política da UEA, começou a proposição nossa de fundar um teatro universitário. Então, eu e o Virgílio que estamos à frente da fundação do Teatro Universitário. Porque a maior parte dos estudantes não tinha essa mentalidade de fazer teatro, primeiro porque era um troço difícil, né? Você tem que ensaiar toda noite. Então o pessoal estava mais preocupado com a política estudantil. Tanto que na primeira montagem, como hoje não há regimento urgente para trabalhar, ele resolveu montar um monólogo que é As Mãos de Eurídice, do Pedro Bloch, né? Ora, As Mãos de Eurídice é uma peça que hoje em dia nós consideramos superada, tudo isso, aquele teatro Pedro Bloch também. Mas na época foi um meio de fundar um grupo com o que tinha. E é justamente, ele faz o personagem, eu faço o contra-regra, ponto, tudo aquilo, né? E nós fundamos o Teatro Universitário. E logo em seguida, quando nós estávamos com esse espetáculo, vem a proposta do Pascoal Carlos Magno, né, para participar do Teatro Universitário do Amazonas, participar do Festival Nacional de Teatro de Estudantes. Esse festival, ele era muito famoso porque ele conseguia reunir o que havia de melhor do teatro brasileiro feito por estudantes. E esse teatro universitário superava até o teatro profissional, porque nos anos 50, o teatro profissional ainda tinha muito daquelas peças de Pedro Bloch que fazia sucesso, né? Como Dom Estepa, e tantas outras peças que eram montadas pelos profissionais. E o teatro universitário não. Ele começava a mudar essa concepção de fazer espetáculo. Aliás, desde o grupo do Pascoal Carlos Magno, né, que é do teatro do Pascoal Carlos Magno, quer dizer, os grupos procuravam montar textos clássicos, textos políticos, como o texto de Brecht, tudo isso. Então esse festival arregimentava todos esses grupos que faziam o melhor do teatro brasileiro. É justamente nesses festivais que começa a aparecer Antônio Abidjan, Valmor Chagas, todo esse pessoal que fazia teatro de estudante, teatro amador. Quer dizer, então, esse festival, realizado pelo Pascoal Carlos Magno, ele vai fazer com que o Teatro Universitário do Amazonas vá participar do festival. Eles convidam o Teatro Universitário do Amazonas. E justamente aí é que vai mudar a nossa concepção de fazer teatro. Quer dizer, um teatro mais engajado política e socialmente. Bom, nós escolhemos uma peça que não era tanto isso, né, como o pessoal estava fazendo lá fora, os grupos de teatro universitário fazendo lá fora. Mas era uma peça da Raquel de Queiroz que abordava a Beata Maria do Egito
que abordava aquele fanatismo religioso do Nordeste e como a polícia tratava esses movimentos sociais. Então ela era um avanço, essa peça era um avanço em termos de Pedro Bloch, né? E resultado, nós fomos para esse festival. Esse festival mudou nossas vidas. Nós começamos a assistir Bertolt Brecht com os fuzis da senhora Carrá. Eles não usam black tie, que estava nascente teatro brasileiro abordando a questão política. Jean-Paul Sartre, né? Quer dizer, começamos a assistir tudo isso. Isso cria uma consciência em nós de estudar teatro e de fazer um teatro mais engajado política e socialmente. Quer dizer, voltamos para Manaus, né? A intenção era até montar Eles Não Usam Black Tie, né? do Arnieri. Mas o ambiente da UEA já estava explosivo, né? Ninguém mais queria fazer, só queria era viver a política que estava acontecendo no Brasil, né? Política contra os militares, contra o apoio a João Goulart, apoio a Brizola, tudo isso. E nós ficamos isolados, mas mesmo assim nós ainda participamos da montagem dos textos da CPC da UNE, né? Como a Canção do Sul Desenvolvido. O Hulk deixou de ser gigante adormecido e dele um anão se levantou. Era um país subdesenvolvido. Inclusive foi feito aqui um festival com o pessoal do Centro Popular de Cultura, né? No qual veio o Teatro de Belém, a exceção e a regra, e nós acabamos montando esses textos curtos que o CPC montava para circular pelos bairros. Então a intenção era fazer esse teatro político. Só que depois que o CPC acabou essa aposta do CPC aqui, praticamente o grupo se desfez. E aí eu parto, né? Eu fiquei abandonado, assim, né? Quer dizer, eu não queria mais voltar a fazer aquele teatro do Teatro Juvenil e também não queria, e como não tinha um teatro universitário, não tinha capacidade de dar continuidade, eu fiquei uns 2 anos parados. É quando eu entro para a universidade, curso de filosofia. E lá encontro Aquiles Andrade, Elaine Ramos, Ernesto Renan Freitas Pinto. Aí nós vamos montar uns espetáculos ligeiros compostos de música e poesia, que era no estilo do teatro opinião, né? Aqueles textos, um espetáculo abrangia 40 minutos. Nós tínhamos números musicais, aquelas músicas de protesto. Podem me prender, podem me bater, podem até... Tínhamos os textos bem políticos também, né? Montamos espetáculos sobre a Cecília Meirelles, o Romanceiro da Inconfidência, tudo isso. E começamos a fazer esse tipo de espetáculo, e esse grupo foi denominado Grupo Decisão. Era todo composto de universitários, né? Tinha o Roberto Evangelista, que é artista plástico, tem Ernesto Renan Freitas Pinto, Neide Gondim, quer dizer, era um bando de gente, eu, Aquiles. E aí é quando veio a ideia de ressurgir o teatro universitário. Olha, nós estamos fazendo esse espetáculo, vamos para os bairros, vamos fazer um teatro realmente. E cria-se agora com o Diretório Central, a UEA foi extinta, né? Aí cria-se o Diretório Central de Estudantes, que foi o primeiro, o presidente foi o Irã, né? Não me lembro do sobrenome dele. E ele sabia que a gente fazia teatro, ele nos chamou lá para o Diretório Central para nós criarmos o teatro universitário, que o Diretório Central ia dar todo o apoio para a gente. Aí foi bastante, né? Reunimos tudo isso. E a primeira montagem foi uma comédia, Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera. Essa comédia tinha sido montada pelo Teatro Oficina, né? Embora como comédia, que o pessoal tem muito preconceito aqui no Amazonas, então montar comédia Então, mas essa peça tem aquelas gozações, o pai da donzela é o general, né? Então tem toda essa coisa. Isso fez ressurgir o teatro universitário. Daí nós começamos a dar continuidade. O segundo espetáculo seria Brecht, né, que foi A Exceção e a Regra.
do qual nós participamos do 4º Festival Nacional de Teatro de Estudantes. Depois ainda montamos o Espião, quando o Nelson Menão veio para Manaus, ele entrou para o nosso grupo, antes do TESC. E depois do Espião, o grupo praticamente se extinguiu. Aí eu e o Aquiles, não, vamos dar continuidade, nós estávamos saindo da universidade, aí reunimos algumas pessoas, tinha um rapaz e uma moça que era excedente do curso de medicina, e eles queriam fazer teatro. Aí nós criamos o grupo 7. No início eram só 7 componentes, depois entrou mais. E nós montamos um espetáculo que era para participar de um festival de cultura aqui em Manaus. Esse espetáculo era uma colagem de texto do Marinetti, que é um autor italiano, né? E também tem um texto de Shakespeare. Fizemos uma colagem e pegamos como para unificar esses textos dispersivos, assim, nós pegamos um filme do Felipe de Broca, Esse Mundo é dos Loucos, no qual era uma cidade que, na época da guerra, uma cidade que estava ameaçada de ser destruída por uma bomba que foi solta lá. Aí a população toda foge e fica apenas os loucos na cidade. Aí esses loucos passam a encenar os espetáculos curtos, né? Eram vários tipos de espetáculos, inclusive o monólogo de Shakespeare, Ser ou Não Ser. E daí, quando terminou o espetáculo, o grupo se desfez de novo. Aí eu digo, bom, o que eu vou fazer agora? Mais uma vez eu vejo, eu sou o último a sair e apagar as luzes. Porque aqui tinha essa história, de repente o grupo desaparece. Aí eu digo, não vou dar com... Aí eu não queria mais fazer teatro. Aí como o Stanley me chama para participar do SESC, do Teatro Experimental do SESC, que o Nelson tinha ido embora, e ele estava com o texto do Fernando Pessoa, o marinheiro, que ele queria montar, ele me chama, e é essa a minha entrada para o TESC. E esse espetáculo é tão bonito, o Marinheiro, que o Márcio Souza, que nunca tinha pretensão de fazer teatro, embora ele tivesse participado uma vez, ele foi assistir esse espetáculo. Ele achou o espetáculo tão lindo, tão bem feito, que naquele momento ele tomou uma decisão. Ele não devia fazer cinema, porque já estava acabando de filmar a selva. Aí ele entra para o Teatro do Sesc. Aí essa junção com Márcio Souza, Stanley Waibe, começa a mudar aquela linha do Teatro Experimental do Sesc, que antes era aquela linha do Nelson. Aí vem a Juricaba, Dessana. Folias do látex. Uma série de montagens do qual eu participei, porque embora já no final eu estava lecionando à noite e tudo isso, mas isso, embora eu não estivesse participando diretamente como ator, eu participava sempre ali com o Márcio e tudo isso. E até 82, que foi a Resistiva Ascensão do Boto do Cuxi, eu acompanhei toda a montagem do espetáculo. É quando o Teatro do Sesc sofre uma intervenção e o grupo se acaba. Aí a partir dali me deu um desânimo, né, com o fechamento do Teatro Sesc, eu disse, não, chega, né? Eu agora vou me dedicar mais a ser professor, porque fazer teatro aqui em Manaus é uma barra, convenhamos, ainda hoje é, né? Hoje é o pessoal que faz teatro, é o pessoal que se dedica mesmo,
que depois sai querendo vender o espetáculo, não consegue. Às vezes as pessoas não vão assistir o espetáculo, quer dizer, você tem que estar mendigando até para as pessoas irem assistir o espetáculo. Então, de tudo isso deixa um certo desânimo. É quando me vem a ideia de passar toda essa minha experiência para um livro. Eu nunca pensei em ser escritor. Aí eu fiz um pequeno livro de memórias, né? Que era No Palco Nem Tudo é Verdade. Eu estava trabalhando na SEDUC e me passou pela cabeça registrar. Mas é um livro muito pequeno, que contava só episódios, embora o pessoal goste muito, que é uma leitura agradável, mas o Márcio disse que o livro era de uma souvenirs, porque eu tinha tanta coisa a dizer e disse num espaço pequeno. E é quando, conversando com a Celda, quando ela publicou o livro sobre cinema, eu disse: Celda, o cinema está bem documentado aqui em Manaus, existe vários livros, agora o teatro está perdido isso. Aí ela disse: então tu vai escrever. Foi a Celda que intimou para que tu vai escrever. Eu disse: Celda, eu não sou escritor. Ela disse: não, então a gente vai fazer junto tudo isso. Então nós montamos o cenário de memórias, né? No qual restituímos a história do teatro escola, né? Que às vezes você vê referências, mas nunca via toda uma história do teatro escola, do teatro juvenil, né? Toda a história do teatro juvenil, teatro do Luso, que tem uma história também muito grande, do teatro universitário, teatro de Alfredo Fernandes, quer dizer, todos aqueles grupos que existiram desde 44 a 68. E esse livro foi até aquele jornalista de São Paulo, Jefferson Del Rio, ele disse que é um ensaio vigoroso sobre o teatro amazonense. A opinião de um jornalista como Jefferson Del Rio, né, tem um valor muito grande com uma obra que a gente não pensava que tivesse tanta repercussão. E logo em seguida veio esse outro trabalho, a história do TESC, que é na visão do ator, né? O TESC tem uma visão, tem um livro definitivo do Márcio, né, que é Palco Verde, mas é aquela visão do diretor, do dramaturgo, quer dizer, não tem o dia a dia do ator, né? Das brincadeiras do grupo, daquelas coisas tudo. E esse livro resgata isso. Estamos também com outro quase pronto, que é a história de quase todos os grupos teatrais que surgiram desde 68, dos anos 72, mais ou menos, até agora 90, né? Procurando falar sobre todos esses grupos, sobre as pessoas que fizeram, porque geralmente esses grupos sempre tem um líder, né, que é o responsável por toda a história do grupo, né? E esse livro só está faltando ser alinhavado para dar porque senão vai ficar todos os grupos isolados um do outro. Aí eu disse assim: agora, Celta, eu agora não sei se eu tenho condições, mas vê se procura fazer essa coisa agora de ligar essa história dos grupos. Inclusive tem grupos importantes como Gruta, e várias outras pessoas aí que fizeram teatro, né? Tem também lá, embora mas a realização do Sérgio Cardoso com o teatro estudante, né? Fazendo, porque teve uma época que os estudantes do Amazonas faziam teatro. Hoje em dia eles nem vão olhar que dirá fazer. Quer dizer, tudo está registrado nesse novo livro que a gente está tentando, inclusive, arranjar uma publicação para ele, né? Para mim, o que eu diria para o pessoal que está fazendo teatro, ler sobre teatro. Eu não digo ver teatro, porque aqui vocês, nós temos dificuldade de ver teatro, e o que vem para cá é da pior categoria para se exibir no Amazonas. Eu assisti muito teatro. Quando eu ia para Rio, São Paulo, eu tinha programa, eu tenho um amigo de São Paulo, que as últimas vezes que eu ficava na casa dele, ele trabalhou aqui no TESC com a gente, o Calixto. Eu tinha espetáculo para toda noite, tinha tudo quanto era espetáculo. E ler teatro. Antes que eu me desfiz da minha biblioteca, eu tinha quase uns 200 livros sobre teatro. Quer dizer, Stanislavski, é o Teatro Pobre de Grotowski, várias obras sobre Brecht, né? Li Shakespeare, lê a peça de Shakespeare. Isso dá uma cancha muito grande para você fazer teatro. Porque se você fazer teatro, você abre um livro,
Lá no Sesc, no Teatro Experimental do Sesc, tinha atores que quando o Márcio, quando ia montar uma peça e obrigava o pessoal a ler, como o Fulano Dato, que ler sobre o aspecto, tinha ator que não achava que aquilo não era necessário, que para o ator bastava boa expressão corporal e voz, quer dizer, isso era suficiente. Não é. Não é. Ou você lê, ou então o seu personagem vai se perder. Para mim, Hamlet é mais importante do que a Bíblia, né? Aquele monólogo de ser ou não ser, até hoje, eu tenho um fascínio muito grande por aquilo. Eu encerrei no meu livro, no Cidade Memória, quando a Celda me fez essa pergunta. Ednei, o teatro valeu a pena? Eu digo, aí eu plagiei Fernando Pessoa, né? Ele diz, numa versão cabocla, né? Tudo vale a pena, maninha, quando a alma não é jetinha. Eu acho que isso sintetiza a minha opinião sobre ter feito isso.